acordo com um estudo no Instituto Oswaldo Cruz, né, a Fiocruz, foi divulgado no ano passado, algumas pessoas que tiveram o Covid, além dos sintomas, né, da crise respiratória, do trauma respiratório e tudo mais, elas também começaram a ser diagnosticadas com estresse pós-traumático, depressão e ansiedade. Esses problemas foram descritos aí por pacientes do Covid. E a minha pergunta é a seguinte: o estado psicológico da pessoa naquele momento, quando pega, né, quando contrai o Covid, quando está ali, às vezes ela está até com sintomas mais leves. O medo, esse estresse, essa sobrecarga de informação, isso pode, isso não pode, isso é bom, isso é ruim, esse remédio ajuda, esse remédio não ajuda, faz isso, não faz aquilo. Então, essa duplicidade de informação contraditória, isso afeta o psicológico das pessoas e isso pode agravar, inclusive, no físico, nos sintomas do Covid? Sim, pode. É importante a gente frisar, igual do medo, né? A gente tem muito medo da morte. Sim. E a gente acha que a gente só tem contato com a morte quando a gente está de frente à morte em uma doença que a gente não sabe exatamente a cura, e também quando a gente perde um ente familiar. Então, o medo da morte, né? Mas a gente esquece que a cada segundo a gente já perdeu, a gente já morreu o segundo que passou. Então, lidar com a morte, as pessoas acreditam que a morte é algo ruim. Mas de forma séria e adocicada, quando você lida com a morte, você aprende a valorizar a vida. Então nós temos medo da morte, mas nós deveríamos ter medo de não estar vivendo. Porque a morte faz isso. Imagina, você sendo eterno. Você podia atravessar o oceano debaixo d'água, podia cair um raio na sua cabeça que você não morreria. Qual o valor da vida? Então ficaria meio banalizado isso. Então a gente inverte esses valores. A gente deveria se preocupar não com a morte, mas do jeito que nós estamos vivendo. É claro que, igual eu te falei, nós não estamos preparados, a gente não tem essa cultura de estar lidando disso, valorizando a vida. E também já fazendo o excesso de informações dos jornais, isso afeta as pessoas. A gente vai buscando, isso gera ansiedade nas pessoas. E a falta gera negligência. Então eu sempre oriento a pessoa, veja um jornal por dia. Veja as informações possíveis. De preferência, o aquinotícias.com. É bom, isso faz um bom trabalho. Você falou um negócio muito interessante. Agora, aquela coisa de você... Tô com alguma coisa. Foi no laboratório, pegou um exame, aí viu lá uma situação, tô com uma glicose assim. Aí você vai no Google, joga aquele negócio no Google, você quer saber, você quer automaticamente fazer uma autoavaliação da sua saúde, né? Aquilo já bate uma preocupação, já bate a sua cabeça, gente, será que eu vou morrer? E é o que está acontecendo no Covid. As pessoas, às vezes, é o que o cliente falou, pega um Covid de uma forma até branda, não chega a ir para o ambiente hospitalar, mas essas notícias dos últimos dias de uma lotação máxima da rede hospitalar no Espírito Santo deixou muita gente afetada de ponto de falar, e se eu precisar de uma UTI? É legal. Não vai ter essa... Esse medo, será que ele altera nos sintomas também? Altera. Tem muita gente que não tem nada e passa a ter. Mesmo não tendo. Cientificamente pode ir lá fazer um exame que não tem. Ele passa a ter os sintomas porque ele acha que está tendo. São aqueles efeitos psicossomáticos sim. eles falam, não é isso? É importante diferenciar o medo do perigo, tá? É diferente. O perigo é real. Imagina, tem uma jaula ali, um leão, e eu ponho um braço lá dentro. É perigoso, ele pode me comer. O medo é emocional. O medo não existe a não ser na própria cabeça. É claro que o medo vem desenvolvendo e nos ajudou a manter vivo. Tem um leão lá, longe. Ele não está me apresentando perigo, mas eu tenho medo dele. Então eu não vou chegar perto dele. Então é importante diferenciar. Porque o quanto do medo não existe. Sim. Só existe dentro da gente. Então quando a gente faz essa diferenciação, a gente também relaxa. Porque, peraí, quantas das situações só existiram na nossa cabeça? O quanto da nossa ansiedade só existe na nossa cabeça? O quanto do nosso emocional só existe dentro da gente em mais lugar nenhum? Então, quando a gente começa a assimilar o que nós estamos sentindo com a própria realidade, porque eu sempre digo o seguinte, as coisas são como elas são e não como imaginamos que elas sejam. É incrível isso. Só que ninguém percebe. O cérebro vive nos enganando. Quando você joga uma problemática, ele quer resolver. Não importa como, ele quer resolver. E quando você não encontra a solução, isso gera uma frustração.
Mas quando a gente põe um ponto final, a gente fala, não, peraí, isso não é real, isso só existe na minha cabeça. Isso não é real, isso está comprovado, que eu não tenho nada, que eu estou bem, ponto. Eu vivo a próxima fase.